Bem-vindos à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Na semana passada tivemos o episódio 0. Esta é a primeira reunião oficial da Comissão Política e que bela semana para começar. A poucos dias das eleições autárquicas, não há dúvidas sobre qual a freguesia que concentra as atenções do país. Tem menos de 2 km quadrados, menos de 300 habitantes e consta que foi fundada por franceses que ajudaram Dom Afonso Henriques na luta contra os muçulmanos. Ficou o nome Francos, que com o tempo mudou para Tancos. Já lá vamos. Na semana em que ficámos a saber que o preço do Bloco de Esquerda para entrar num governo é nomear o Ministro das Finanças, António Costa celebrou mais boas notícias de finanças. E Pedro Passos Coelho entregou a taça. Ainda não é este ano que chega ao diabo. Mas não está livre de que a sua liderança, depois das autárquicas, seja um inferno. A 5 dias das eleições, Assunção Cristas está imparável e ainda não andou de tuk-tuk, nem de skate, nem de Segway na campanha de Lisboa. E Jerónimo de Sousa e Catarina Martins ainda não chegaram a vias de facto. As eleições autárquicas são um dos temas desta Comissão Política, que estamos a gravar na redação do Expresso na manhã de terça-feira, dia 26 de setembro. Temos mais 2 assuntos na ordem de trabalhos. A proposta de João Semedo e António Arnaud para a reforma do Serviço Nacional de Saúde, um documento que foi noticiado pelo Expresso. E sim, também vamos falar de outro documento divulgado pelo Expresso, o relatório secreto sobre o desaparecimento de armamento dos paióis de Tancos. Um relatório que o Governo diz que não existe, sobre um assalto que o Ministro da Defesa diz que se calhar nunca aconteceu. E o Ministro existe ou será apenas uma ficção política? Esta e mais perguntas para a conversa com o Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso, que faz comigo a dupla residente deste podcast, a Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso que acompanha as esquerdas e deu a notícia da proposta para o SNS, e a Luísa Meireles, jornalista do Expresso, acompanha assuntos de defesa nacional e foi coautora da manchete desta semana sobre Tancos. Eu sou o Filipe Santos Costa e serei o moderador do episódio 1 da Comissão Política. O Costa em terreno de ministro, teve muita gente. Segundo tu contaste, conta lá, como é que foi? Não, foi só em Beja. Em Évora aquilo também não foi assim grande. Era um coreto no meio de um jardim, uma coisa assim um bocado... À tarde ou não? À tarde. Agora a Beja estava a loucura instalada naquele pavilhão. Loucura Em Beja? Mais de 800 pessoas Houve lá loucura em enfiadas. Beja? Eu pus isso no texto. Mas e o Costa falou do PC no discurso? Nunca Também diretamente. havia porco no espeto ou não? Não. E havia Havia outras bacalhau com coisas. natas muito, muito bom. E depois o segundo prato já não comemos porque tínhamos de estar em Évora. Estamos em plena campanha alegre, foi um assunto que discutimos na reunião da editoria de política desta segunda-feira. Eu não participei, porque acabo de voltar de uns dias no norte e centro do país com Pedro Passos Coelho, muito porco no espeto e ainda um avistamento de Pedro Santana Lopes. Sorte a minha. Santana é um dos barões chamados a acudir a Teresa Leal Coelho em Lisboa, onde Manuela Ferreira Leite, inadvertidamente ou não, reconheceu que o adversário do PSD é o CDS de Assunção Cristas. À esquerda também dá o tudo por tudo em Lisboa e Medina poderá ter de fazer a sua geringonça. Pedro, a noite das autárquicas joga-se em Lisboa? Para o PSD, sobretudo sim, porque a possibilidade de ficar em terceiro lugar é grande, como se vê por 2 sondagens já publicadas, em que a Assunção Cristas fica à frente de Teresa Leal Coelho. O Expresso vai publicar a sondagem na próxima sexta-feira. Esta semana saímos mais cedo, precisamente por causa das sondagens, e o semanário sai na sexta-feira. Vai ser a última sondagem sobre Lisboa. Ainda não temos, naturalmente, os dados, mas veremos o que é que indica. Mas se de facto se confirmar que Teresa Leal Coelho fica em terceiro, não só é uma queda enorme em relação a votações anteriores, como é uma grande humilhação para o PSD, sobretudo se nos lembrarmos como é que todo o processo de Lisboa aconteceu. Ou seja, o descalabro de Teresa Leal Coelho a acontecer é um descalabro de Pedro Passos Coelho. É porque a escolha é dele, num processo que foi gerido por ele depois de ter sido, enfim, todo o processo das autárquicas foi muitíssimo mal gerido, foi muito desplicente pelo PSD. Portanto, nós vamos provavelmente chegar àquela noite, à noite de domingo, em que todos poderão dizer que são vencedores, o PS porque provavelmente será o mais votado, o PSD porque provavelmente terá até mais câmaras do que há 4 anos, porque os resultados há 4 anos foram muito baixos, o PCP porque deverá manter a sua força autárquica, o CDS porque deverá manter não só aquilo que tem, mas é muito provável que tenha um grande resultado em Lisboa, e o Bloco porque não tem nada a perder, e depois veremos os independentes. Mas neste discurso, ou nesta possibilidade de discurso de que todos vencem,
será sobretudo sobre o PSD que recai a maior parte da atenção, tanto que Pedro Passos Coelho já se antecipou o Conselho Nacional uma marcação para 2 dias depois das autárquicas, o que obviamente não é inocente. Mas ainda bem que falaste do PS, do PCP e do Bloco, porque, curiosamente, também há esquerda nestas autárquicas. Fala-se muito do PSD, mas a esquerda também está em jogo, e quem achava que haveria um pacto de agressão entre os partidos da Geringonça enganou-se. Não agressão, perdão, que haveria um pacto de não agressão entre os partidos da Geringonça enganou-se, certo, Rosa? Certo, quer dizer, entre o PS e o PCP, CDU, esse pacto de não agressão é visível no discurso que é muito light da parte do PS sobre o PCP, mas o mesmo não se pode dizer em relação aos discursos de campanha PCP-Bloco. Há uma troca de mimos evidentemente pouco agradáveis entre Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Ontem é engraçado, e Lisboa também pode ser aí um exemplo importante da tensão e da disputa à esquerda. Há uma guerra nestas autárquicas, uma guerra à esquerda. Catarina Martins está muito confiante, disse mesmo que o Bloco pode ser a grande surpresa da noite eleitoral. Disse-o ontem, enquanto que Jerónimo dizia não se pode deslumbrar pelas aparências, apelando à resistência do eleitorado tradicional do PCP. Isto é interessante porque Catarina Martins, na nossa entrevista dada ao Adriano Nobre e à Luísa Meireles aqui há uns tempos, dizia que acreditava na possibilidade do Bloco eleger não um, mas 2 vereadores em Lisboa. Acho que era isso, não é? Exatamente. E isto pode ser um grande revés para o PCP, ou seja, na noite eleitoral seguramente vai ser mais uma vez para Jerónimo de Sousa um grande resultado, varia sempre entre um grande resultado, uma grande vitória, mas pode haver aqui uma entrada do Bloco na área eleitoral e nas câmaras do PCP com a conquista de um ou outro vereador. É um princípio. Isto pode ser um princípio. Mas deixa-me ver se percebo, em relação aos 2 partidos à esquerda do PS, o PCP luta sobretudo para assegurar posições e o Bloco para crescer. E, de certa forma, Jerónimo para assegurar a sua liderança e a Catarina Martins para reforçar o seu estatuto de líder, de partidária e de player essencial na política. Se o Bloco crescer, não estamos à espera de conquista de câmaras já, mas conquista de vereadores é pôr um pé na porta. E se, de alguma forma, Catarina Martins e o Bloco de Esquerda aumentarem a votação, o que é bastante provável, já é a segunda grande vitória de Catarina enquanto líder sozinha. Para Jerónimo, pode manter câmaras, pode até manter ou conquistar algumas câmaras, e sempre ao PS, nunca conquistará câmaras ao Bloco porque ele não as tem, mas na verdade poderá perder maiorias absolutas, e isso aí é mais difícil gerir uma autarquia sem domínio absoluto. Por falar em Geringonça, um socialista e um bloquista aliaram-se para elaborar uma proposta comum para uma nova lei de bases do Serviço Nacional de Saúde. O socialista é António Arnaud, pai do SNS, o bloquista é João Semedo, médico e ex-coordenador do Bloco. Rosa, foste tu que deste essa notícia. O que é que defendem estes 2 senadores? 2 senadores que tu esqueceste de referir que António Arnaud é fundador do PS. E isso... Deixei para ti, para poderes brilhar com este apontamento histórico. Exatamente, brilhei com esta ideia. Mas o que é que eles querem? Querem devolver o Serviço Nacional de Saúde totalmente ao setor público, ou seja, querem uma espécie de nacionalização dos serviços de saúde. Eles dizem que é possível, dizem até que é possível do ponto de vista orçamental, mas eu acho que mais do que a tecnicidade, que também não percebo, ou da viabilidade desta solução, é o que isto representa. Eu acho que isto é realmente um checkmate aos 2 partidos. Nem Bloco, nem PS podem ignorar uma proposta que é um diploma preparadinho para levar ao Parlamento e a ser votado, e no fundo, isto ao teste do algodão, não é? Este é uma espécie de teste do algodão do nível de esquerda deste governo de António Costa. Ou seja, vamos lá ver até onde é que tu és capaz de ir, rapaz, não é? E
E eu acho que aqui pode ser um debate interessante e assistir a o que é que vai sair daqui. Ou seja, no fundo temos dois profundos conhecedores do Serviço Nacional de Saúde, Sim, ambos apoiantes do Governo, que vêm dizer que numa das áreas fundamentais de políticas sociais falta esquerda a este Governo. É um pouco isto, não é, Pedro? Até porque o Ministro da Saúde não tem nem um pensamento, nem uma prática, por exemplo, no que diz respeito às PPP na saúde, de regressar a um modelo parecido com esse, pelo contrário. E, portanto, não só há um grande peso político nesta proposta que é feita, e, portanto, uma espécie de compromisso, o Governo não pode ficar calado sobre esta proposta, como nós sabemos que, ideologicamente, o Ministro da pasta não pensa daquela maneira. E também não sabemos exatamente o que é que o Primeiro-Ministro pensa, até que ponto é que é radical no regresso ao setor público do Sistema Nacional de Saúde. Eu não sei. Eu, por acaso, acho que em relação a isto vai ser mesmo um teste ao Governo, se isto vai para a frente, porque tal como o Pedro disse, eu não vejo rigorosamente o Governo nesta fase em devolver aquilo que é, digamos, ao setor público, uma coisa que já está fora há muitos anos e que é, por exemplo, tudo aquilo que vive em torno do setor público, que são os laboratórios, os próprios hospitais, tudo isso que vive, efetivamente, vive à custa do setor público, mas está fora, mas faz viver toda uma economia que está ao lado. Eu não estou a ver este PS, este Governo e este Primeiro-Ministro a fazer uma alteração tão radical como esta. Mas por isso é que eu estava a falar num checkmate político. Este é um momento político, temos a maioria. Se querem mesmo mudar, é agora ou nunca, não é? E nesse sentido, a resposta do Governo também é uma resposta para dentro do PS, para um setor mais à esquerda. Na notícia que escreveste, António Arnaud e João Semedo contam que articularam esta proposta, no caso de António Arnaud, com o próprio Primeiro-Ministro. E com o Ministro da Saúde. E com o Ministro da Saúde, mas isso não nos garante que o Ministro da Saúde vá nisto. Não. Aliás, eles comprometem, no sentido em que dizem foi recebido com muita simpatia esta iniciativa. Os deputados do PS dizem, obviamente, é sempre bem-vindo e tem de sempre ser observado e analisado uma proposta vinda do Dr. António Arnaud e, portanto, nesse sentido, é o que eu te dizia, é um checkmate agora, ok, já que gostam tanto e consideram tanto... Nem o Ministro das Finanças pensa desta maneira e provavelmente não quer fazer contas. Uma das propostas é a extensão das taxas moderadoras, para além de outras coisas, como a administração, gestão e financiamento de serviços do SNS exclusivamente públicas. Portanto, nem misericórdias, não é só PPPs. Muito bem, veremos se a simpatia faz lei em relação ao SNS. O que nós já sabemos é que não é um documento produzido por nenhum dos serviços de informação do Estado português, por nenhum serviço de segurança do Estado português. Não lhe posso dizer mais porque eu desconheço o documento, para além do que li a notícia. Agora, eu receio muito que estejamos a falar sobre algo fabricado e não sobre um documento autêntico. E vamos à pièce de résistance, Tancos. Luísa, tu assinaste a manchete desta semana do Expresso, em coautoria com o Hugo Franco. Fala-nos deste relatório. Este relatório é um relatório que nós tivemos acesso. É um relatório que nós compreendemos que não fazia parte, digamos assim, de uma das estruturas oficiais militares, mas fazia parte, sem dúvida, de uma rede de informações, se assim se pode dizer. Pode ser um bocadinho mais específica do que isso? Eu não posso ser muito mais específica, até porque acho que nós devemos proteger as nossas fontes, mas nós checámos a veracidade do texto e, portanto, constatámos que isso era um texto verídico, não era uma coisa forjada, para o efeito de ser publicado no Expresso para fazer boom. E por outro lado, checámos também a credibilidade das próprias, do que está na sua origem. Tu sabes quem redigiu este documento? Ou seja, porque o Primeiro-Ministro disse que é um documento apócrifo. A minha questão é, ele está assinado, sabemos quem é que o produziu, mesmo que não possas revelar, sabes quem é que produziu? Sei.
e sabes que foi produzido por uma entidade ou por pessoas de uma entidade fidedigna, exatamente para o fim a que supostamente se destina, ou seja, coligir informação para o SIS e para a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ, ou seja, não foi feito de propósito para ser uma manchete de um jornal. Sim, isso é garantido. Não foi feito para ser publicado no Expresso, para ser plantado, como a gente diz, não foi. É possível que o Governo não soubesse da sua existência? É provável que não soubesse? Acredito que o Governo não saiba, até porque existe também uma outra coisa dentro dos meios de informação, é que mesmo que aquilo existisse como um relatório de um meio de informação, nenhum meio de informação, que quer dizer de informações... Militares ou não. Mas neste caso estamos a falar das informações militares, é isso? Informações militares ou outras, percebes? Porque isto pode não ser necessariamente as informações militares que estão com sede no Estado-Maior-General das Forças Armadas, não é? Que foi desde logo o primeiro desmentido que surgiu. Portanto, não necessariamente sobre isso, mas ninguém vai chegar-se à frente a dizer que este relatório é daqui. Ninguém, porque nesta fase do campeonato, obviamente que isso acontece. Nós temos em conta essa situação. Pedro, logo no sábado, quando houve um desmentido um desmentido oficial do Exército e o desmentido do Primeiro-Ministro, o Expresso reafirmou que o documento existe e é genuíno, mas perante as dúvidas que surgiram, porquê é que o Expresso não divulga o documento na íntegra? Só retificar. Aquilo que sai no sábado são declarações em que há organismos que dizem este documento não é nosso, e a notícia não diz que é, porque a notícia nunca diz que se trata de um relatório oficial nem final. Até porque os serviços de informação, a rede de informações militares é uma rede muito vasta e que trata de informação sensível, classificada, secreta e muitas vezes informação que não existe, entre aspas. E nós sabemos isso e aliás, os relatórios oficiais são sempre relatórios muito sintéticos, muito curtos, com muito poucas páginas e, portanto, há coisas que são ditas que têm a ver com uma desvinculação quase preventiva em relação ao relatório. Depois entrou a política e a política faz outro exercício. O Primeiro-Ministro vem dizer que é fabricado, o Ministro da Defesa diz que é forjado, há uma insinuação que vem através do PS, que foi o PSD que teria preparado o documento para o Expresso, para depois o próprio PSD poder comentar, enfim, são aqueles delírios habituais. E tudo isso depois de Pedro Passos Coelho ter dito isto no sábado, à hora do almoço. E hoje um jornal de referência publica um relatório que deixa, ao que parece, eu digo ao que parece porque eu não o li, os senhores jornalistas leram, eu não o li, deixa graves acusações, quer ao poder político, quer à própria instituição. Não sei se o Sr. Presidente da República está a par do que se passa, mas o Parlamento não sabe de nada. Temos de comprar o Expresso ao sábado para saber o que é que se passa no país, o que é que se passa com o orçamento, o que é que se passa nas Forças Armadas e nos paióis militares. A declaração de Pedro Passos Coelho que fez com que o PS suspeitasse de um conluio do PSD na divulgação desta notícia. Aqui a questão importante houve um assalto há quase 3 meses de armamento militar, ou melhor, houve um desaparecimento. E há suspeitas que tenha sido um assalto e há suspeitas que são graves, que têm a ver com a participação de dentro de pessoal que estava em tanques. Há muitas coisas que parecem ser, que permanecem por responder e 3 meses depois não se sabe rigorosamente nada. Não há ninguém detido, não há armamento recuperado e, embora o armamento fosse obsoleto, é armamento eficaz, ou seja, ele funciona. E esse armamento anda por aí não sabe onde, não é? Portanto, houve aqui uma falha na segurança nacional. E é isto que faz com que o Expresso e outros jornais continuem a noticiar o caso de Tancos. Não foi só esta semana, tem sido ao longo de todas as semanas. Este relatório, o Expresso não vai publicar o relatório na íntegra, vai apenas publicar e tem apenas publicado excertos desse relatório por uma questão porque há muita informação que tem a ver precisamente com segurança nacional. Além de ser um assunto que está em investigação pela PJ e pela PJM e haver informação no relatório que seria prejudicial a essa investigação, mas sobretudo por se tratar de questões muito delicadas, muito sensíveis e de segurança nacional. De qualquer forma, esse não é o ponto essencial aqui. Mas antes de irmos ao ponto essencial, deixa-me ainda colocar-te mais uma questão sobre este relatório. Eu admito que seja comum estes serviços produzirem material deste género. Agora, questiono-me se será comum
relatórios operacionais incluírem tantas apreciações de caráter político. E pondo de parte o facto deste ser tão palavroso e tão longo, mas há apreciações de caráter político sobre o Ministro, sobre o Chefe de Estado-Maior do Exército. Azeredo Lopes é acusado de ligeireza, quase imprudente, de arrogância cínica. Isto não é exatamente uma linguagem técnica ou operacional, para além que o relatório fala de descredibilização do Exército e das Forças Armadas, fala de falta de meios. Bom, tudo isto parece uma crítica da oposição, não parece um documento elaborado por serviços. É isto que se espera de um documento destes, Luísa? Não, não é de todo, e por isso foi isso que nos fez pensar que, efetivamente, logo à primeira, e checámos, não era um documento final, não era um relatório final, nem das secretas militares, SIS-1000, que é o nome exato, nem, tampouco, dos outros serviços de informações, que é o SIS e o CIED. Portanto, isto era um relatório que, tal como o Pedro diz, é um relatório que não é final, e que, portanto, não é atribuível como tal, porque é óbvio que um relatório de 63 páginas, nenhum relatório de um organismo destes, que deve servir para apoio a uma decisão, tem 63 páginas, quer dizer, o Primeiro-Ministro, ou quem fosse, ou o Ministro que tivesse de tomar a decisão, quer dizer, adormecia antes de chegar ao fim, portanto, não é possível. Isso nós percebemos. Portanto, isto é um relatório que contém muita informação que servirá, eventualmente, para afinar investigações em relação ao assunto principal, que é tanques, porque efetivamente até agora a gente sobre tanques continuamos a saber muito pouco. É exatamente, aliás, chega de falarmos sobre nós e sobre a nossa notícia, vamos falar um bocadinho de tanques. Passam esta semana 3 meses sobre o desaparecimento de armas. Continuamos sem saber o que se passou. Primeiro houve um roubo que, não sendo histórico, era grave. Foram exonerados 5 comandantes de unidades. Depois as armas estavam obsoletas e, portanto, não era assim tão grave. Mas, apesar disso, o roubo foi um soco no estômago. Depois os 5 comandantes exonerados foram readmitidos e, por fim, o ministro colocou a hipótese de não ter existido roubo absolutamente nenhum. O que é que se pode concluir disto? Luísa, tu segues a área de defesa nacional. Haverá algum militar que ainda respeite este ministro? O ministro da Defesa ainda existe? O ministro da Defesa existe. Tem sido visto, não é? E tem falado bastante. Ok. Existe. A minha pergunta era metafórica. Ele existe. Mas, efetivamente, digamos que este ministro foi professor, e acho que isso se nota imenso. Ele fala. Eu lembro da primeira entrevista que lhe fiz, que aliás não foi uma entrevista, foi a primeira vez que ele falou em público depois de ter sido nomeado. Eu fui fazer-lhe uma pergunta no final de uma intervenção que ele tinha feito, e é uma simples pergunta que era sobre, já não me lembro, mas era em concreto sobre o destacamento de Portugal lá para fora. Ele derrubou sobre mim 10 minutos de teoria sobre a situação. Eu acho que isso é um problema do ministro e que ele até hoje não conseguiu ultrapassar. Aliás, ele não tem tido um mandato fácil, tem muitas vezes fugido para fora de pé. O que eu te pergunto é se ele verá nesta polémica que foi lançada pelo Governo na tentativa de descredibilizar esta notícia, se ele verá aqui uma tábua de salvação construindo uma teoria conspirativa para se vitimizar. Isso eu não sei, mas nós percebemos que existe alguma coisa em curso nesse estilo, não é? Pelo que já tem sido dito. Agora, vamos ver até que ponto é que, efetivamente, ele ou o próprio Costa o quer segurar, não é? Aliás, o Expresso deu esta semana uma outra notícia sobre este assunto que passou quase despercebida. O ralhete do António Costa aos deputados do PS por terem apoiado as exigências de mais informação e transparência por parte do Ministério da Defesa, neste caso. Pedro, parece que esta irritação do Primeiro-Ministro será um sintoma de que ele sabe que a situação de Azeredo Lopes é insustentável. Ele está a sustentá-la, não é? Mas o Ministro da Defesa tem claramente um problema de quase de autoridade no sentido natural, de respeito, se quisermos, por aqueles que tutela, que são os militares, as Forças Armadas, e tem criado tantos casos à sua volta que mesmo dentro do Partido Socialista, como sabemos, tem existido muitas críticas e muitas pressões. Agora, todo este caso, o caso também trouxe à tona uma série de tensões que existem desde há muito tempo entre militares e poder político, porque os militares falam sempre da falta de meios. O Expresso também revelou um relatório em que pediam reforço precisamente de meios para a vigilância e armamento, que foi colocado na gaveta, o que levou à exoneração noticiada hoje pelo Diário de Notícias. E que é consequência dessa notícia do Expresso, da semana passada.
Como já vimos muitas tensões entre o próprio Exército, as forças militares e o Sistema de Informações da República Portuguesa, Júlio Pereira, quando chegou ao Parlamento, disse que soube do desaparecimento de tanques pelos jornais, e nós sabemos que esta frase criou muita... Ou seja, tanques destapou isto tudo. Destapou tudo o que estava errado e todas as tensões que existem nesta área. Mas nós não estamos a culpar um bocadinho o Ministro. Quer dizer, o Ministro é um outsider, não percebia um caracol mas há um antes e um depois. Militares, e de facto é muito inábil. Não é só um problema da maneira... Ele é inábil, mas eu não diria que ele não percebe um caracol. Porque ele, em termos de atual, ele percebe daquilo. Só que eu acho... Mas dizer que ele leu os dossiês. Precisa que ele tenha autoridade política e saiba tomar decisões e gerir situações politicamente complicadas como esta. Eu acho que ele consegue enquadrar as situações em termos internacionais, nomeadamente, e em termos de contextos. Agora, o que eu queria realçar aqui é um aspecto, é que existe neste momento, as Forças Armadas, em particular o Exército, estão a viver momentos dificílimos. Eu acho que há uma situação gravíssima dentro do Exército. E portanto, eu acho que isto também sobra para quem quer que seja que lhe toque, incluindo a Comissão de Defesa e incluindo os deputados do PS da Comissão de Defesa. Muito bem, numa coisa sabemos que Azeredo Lopes mantém a coerência, o facto de não saber não o inibe de falar. Bom, vamos àquilo que não nos sai da cabeça. Luísa, para além de tanques, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Sim, é verdade que tanques domina as minhas Imagino que tenha ocupado algum espaço da tua massa encefálica, mas para além disso, o que é que ficou aí a picar-te o cérebro nestes dias? Um texto que eu encontrei no Financial Times e que, aliás, até pus no Twitter, que é uma coisa deliciosa, que é assim, porque é que toda a gente vai para Lisboa. Portanto, é escrito pelo diretor do Monocle, portanto, que é uma revista que tem bastante leitura neste... E que está apaixonada por Lisboa há anos. A Monocle é provavelmente a publicação internacional que mais ama Lisboa. E o que ele diz de engraçado é que Portugal, porque ele coloca, diz que há um tailandês que lhe pergunta porquê, se são os chineses agora que estão a colonizar Lisboa, ou a Portugal, e ele diz que não, que no fundo o boom no turismo é a cereja no bolo de uma estratégia que Portugal fez em termos até de exportações e de marcar passo e de, ao mesmo tempo que aumentavam os custos de produção na Ásia, houve muitos produtores que encontraram em Portugal uma solução mais barata porque mais próxima. E até... eu julgava que era o sol e as colinas. É bastante mais complexo do que isso. E a cultura. A isto eu junto uma outra notícia que achei completamente deliciosa, que foi a tal praga de percevejos em Lisboa, e a culpa é dos turistas, porque agora há muita rotação de turistas internacionais, de turistas para Lisboa. Eles andam aí. Pedro, o que é que não te sai da cabeça esta semana? O mal-estar entre Carlos Costa, entre o Governador do Banco de Portugal e o Ministro das Finanças é conhecido. Eles, enfim, não se gramam por razões antigas, eles já trabalharam juntos. Mas esta semana houve uma coisa muito curiosa que foi Carlos Costa disse aliás numa intervenção em inglês falando sobre uma terceira pessoa, que as tentações, e agora estou a citar, de reduzir a independência dos bancos centrais não são uma característica só dos países do Sul, também os países do Norte têm o mesmo problema, o que quer dizer que onde quer que esteja o tesouro há sempre a tentação de o tirar. E o que é curioso é que o Ministério das Finanças enfiou a carapuça e fez saber imediatamente que era deliciosa a rapidez com que o Ministério das Finanças reage. Desculpas. e, portanto, que é a maneira do Ministério das Finanças dizer a Carlos Costa, are you talking to me? Não, exato, e é uma coisa que ninguém ia reparar, não é? Ainda por cima. Agora todos reparamos. Como escreveu o João Vieira Pereira no Expresso Curto de hoje, desta terça-feira, um adepto das teorias de conspiração diria que se prepara uma nova investida sobre os dividendos do Banco de Portugal. Bom, eu vou aproveitar que estamos a falar de temas sérios que não nos saem da cabeça para meter o meu. Voltamos a ter nazis, ou no caso neonazis, no Parlamento Alemão, e são muitos, são 90. 13% para a AfD, desde a Segunda Guerra Mundial que esta gente não punha os pés no Bundestag. E esta é mais uma vitória para os racistas e xenófobos, depois da vitória de Trump nos Estados Unidos. O que a mim me faz bastante impressão é que em ambos os casos, para além de me fazer muita impressão que essa eleição tenha acontecido, é que as sondagens não tenham conseguido prever a dimensão desses resultados. E porquê? Porque muitos eleitores, quando questionados numa sondagem, escondem essa intenção de voto. E eu agora dou um salto de Berlim e de Washington para Loures, onde o PSD tem um candidato que é candidato a pequenino Trump,
nós tínhamos na última edição do Expresso uma sondagem sobre Loures que dava dava 18% ao PSD, só 2 pontos acima do que o PSD teve há 4 anos, e eu pensei, oxalá seja assim, isso significaria, como se costuma dizer, que o crime não compensa. Infelizmente, eu temo que este possa ser mais um caso em que as sondagens se enganem, porque os eleitores, e eu compreendo-os, têm vergonha de confessar em quem vão votar. Veremos. Rosa, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Olha, esta semana já larguei o Tony, isso é boa notícia. Largaste o Tony Carreira. Exatamente. Esta é uma referência ao nosso episódio 0, que se não ouviu, tem de ouvir e ainda está disponível no site do Expresso. Ok, mas eu já larguei, mas agora não me sai da Estás cabeça. noutra? Estou noutra. O PAN. Estou no PAN. PAN. Pessoas, Animais e Natureza, o partido. Olha, ainda bem que lembras, mas eu tenho receio, sinceramente, que ele seja de novo a surpresa eleitoral da noite de domingo. E tenho receio porque eles têm umas ideias muito bizarras. A candidata à Câmara de Lisboa, por exemplo, defende a criação de uma política do animal para a cidade. Uma cidade que, apesar de tudo, ainda tem bolsas de pobreza e bastantes problemas sérios para resolver, nomeadamente também de trânsito. Quer dizer, uma política para o animal, não sei. E depois tem, na Assembleia da República, uma proposta para trazer para os restaurantes os animais. E eu verdadeiramente tenho pavor de poder estar a jantar com um bicho ao lado que eu costumo ver no prato e cozinhado. Porque que animais é que podem entrar? Espero que não tenhas no prato nem cães nem gatos. Não, mas como animais, não podemos discriminar animais. Coelhos, podem levar um porco, coelhos, um coelho, um borrego, uma vaca. Acho que tens pensado demasiado nisso, Rosa. É muito animal. É muito animal. É um fungagá ao meu lado. É o fungagá da bicharada, exatamente. Bom, e termina aqui a Comissão Política com este fungagá da bicharada. A edição multimédia é do João Santos Duarte, a imagem é do Tiago Pereira Santos. Para a semana há mais fungagá.